Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco mais com uma carga um pouco maior de teologia, né? Quero primeiramente, antes de começar a falar da palavra de Deus, dizer que eu estou muito feliz em poder estar aqui mais um dia falando da palavra do Senhor, reconhecendo, né, que é um privilégio muito grande e é muito exultante para minha alma poder falar da palavra, poder ter esse direito e a chegar ao Senhor com essa confiança de que as sementes lançadas serão regadas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E estou muito feliz em poder estar aqui falando sobre, fazendo isso que eu amo, acredito que é o que Deus me chamou para fazer, que é falar da palavra dele e ajudar quem precisa com ela, e enquanto ele também me ajuda com o que eu preciso. Bom, hoje eu queria falar sobre Samuel, 1 Samuel capítulo 7. Eu não sei, eu acho que provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Eu gostaria de me aprofundar um pouco mais no texto, falar um pouco mais sobre a palavra em si, não sobre um assunto específico. Então eu peço que vocês fiquem comigo aqui por todo esse vídeo e que o Senhor possa falar com a necessidade de cada um aqui. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, eu gostaria de pedir em favor de todos que estão assistindo esse vídeo e de mim mesmo também, para que essa palavra alcance os corações corretos e que nós não saiamos desse vídeo da forma que entramos, mas que a gente possa sair daqui vigorados, confiantes na sua palavra e aceitar aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7 em diante. O título é Os Filisteus são vencidos. Se você puder ler comigo, bom, vamos fazer a leitura. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Só um pequeno adendo, estou usando a versão Bíblia Sagrada do Jubileu de Prata, 25 anos, da Assembleia de Deus Nova Vida, que eu recebi de uma maneira muito especial e queria agradecer ao meu irmão que deu essa Bíblia para mim. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que o Senhor possa abençoar. Essa, se eu não me engano, é a versão Almeida Fiel ou Almeida Corrigida, mas acredito que não vai ter tanta diferença não. Prosseguindo. Pelo que disseram os filhos de Israel, a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e chamou aquele lugar de Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos. E nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. De Jecrom até Gate e até os seus termos, Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre os filisteus e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. E ia de ano em ano e rodeava Betel e a Gilgal e a Mispa e julgava Israel em todos os lugares. Porém voltava a Ramá, por estava ali sua casa, e ali jogava Israel, e edificou um altar ao Senhor. Bom, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui no capítulo 7? Eu queria voltar um pouquinho
para explicar, né, algumas coisas. Por exemplo, quem foi Samuel? Acredito que todo mundo sabe quem foi o menino Samuel, né, o filho da promessa, nascido de primeiro primogênito de uma mulher estéril, a qual sua mãe Ana rogou ao Senhor um filho, prometendo que se esse filho fosse homem, ele iria ser consagrado ao Senhor. E foi o que aconteceu. Deus ouviu o pedido de Ana, sua mãe. Nasce Samuel, ele é consagrado. Assim que ele foi desmamado, ele já foi consagrado ao Senhor. E desde pequeno serviu a Deus. E o Senhor chamou Samuel por 4 vezes, quando ele estava na casa de Eli, fazendo as manutenções ali do templo. E desde muito novo Samuel já tinha o Espírito Santo dentro de si. E por conta desse Espírito Santo, ficava evidente para todo o povo de Israel que Samuel era o novo juiz de Israel. E nessa época aqui, até esse período aqui, esse é o último período onde havia os juízes, porque logo após isso veio a época dos reis, que começou com Saul, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Mas por conta do Espírito Santo que habitava em Samuel, ficou claro para todo Israel que ele era o novo juiz levantado por Deus para julgar os israelitas. E por conta de algumas atitudes erradas, eu vou explicar. Eli era o sacerdote. Eli foi o cara que estava instruindo Samuel ali e tal, e ele era o sacerdote. Só que tinha muitos pecados na casa de Eli. E o pecado de Eli foi o pecado da omissão. Ele foi conivente com o pecado dos seus filhos. Porque os seus filhos estavam envolvidos em fornicação, em prostituição, estavam comendo das ofertas levadas ao altar, comendo a oferta de Deus. E Eli sabia disso, porquanto foi reportado para ele. E ao invés dele disciplinar os filhos, ele se fez conivente. Ele foi conivente com o pecado de seus filhos, e por conta disso, todos eles foram mortos, um de uma maneira pior do que o outro. E também o desfecho dessa história foi a Arca de Deus ter sido roubada pelos filisteus. A Arca de Deus é roubada pelos filisteus, é levada até o templo de Dagon, onde tinha uma estátua de Dagon, que era o deus dos filisteus, e a arca foi colocada aos pés de Dagon, porque os filisteus achavam que eles tinham vencido por conta de que Dagon tinha vencido o Deus de Israel. A gente sabe que não é bem assim. Tudo isso aconteceu por conta da desobediência de Eli, como eu acabei de explicar. E em forma de castigo, a Arca da Aliança foi levada. E, como bem sabemos, a Arca da Aliança era algo muito importante para os israelitas, porque simbolizava justamente a presença de Deus. Ali estava o Shekinah dentro da Arca da Aliança. Então, foi uma coisa muito humilhante para o povo de Israel. Só que os israelitas, os filisteus não achavam isso. Então eles estavam achando que era por conta de que eles resolveram tudo ali na força do braço deles. Porque antes deles irem para a guerra, eles falaram, não, vamos ser homem, vamos lá tomar Israel, porque a gente consegue. E acharam que era Dagon que tinha feito isso, mas na verdade não. Tanto é que quando a Arca da Aliança estava lá, aos pés de Dagon, a estátua de Dagon era cortada várias vezes, toda noite, e se encontrava sempre dobrada, prostrada diante da Arca de Deus, como se Deus estivesse dizendo, eu não perdi. Olha que mistério legal esse. Eu não perdi, eu me entreguei. É diferente. E eu vou voltar. Eu entrego a minha glória, mas eu mesmo tomo ela de volta. Isso, irmãos, fica claro que é uma alusão ao próprio Cristo. Desde aqui, Cristo já se manifestava na palavra de Deus. Assim como Cristo não perdeu, ele não perdeu a sua vida, ele entregou, ele mesmo fala, eu entrego a minha vida e eu mesmo torno a tomá-la para mim de novo. Aqui era como se Deus estivesse falando, eu não perco a minha glória para ninguém. Eu não perco a minha glória para Israel desobediente, eu não perco a minha glória para filisteus pagãos, eu entrego a minha glória e eu mesmo tomo, porque o próprio Dagon era encontrado prostrado de joelhos diante da Arca de Deus. Então, nada é capaz de usurpar o poder de Deus, porque Deus ele é onipotente, ele é infinito em poder. E é muito legal reparar que até nisso dá para você enxergar Cristo, aqui na Bíblia.
E não só isso, Deus feriu o povo dos filisteus com hemorroida, uma doença que era muito humilhante, ainda é, e na época mais ainda, e por isso a arca foi levada para outro lugar. Eu não lembro agora onde, me perdoem. A arca foi levada para outro lugar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu não... Bet-Semes. Isso, a arca foi levada a Bet-Semes. E aí, quando os filisteus, os israelitas souberam disso, ficaram muito felizes, falaram, vamos lá, vamos tomar Israel, vamos tomar os filisteus e pegar nossa arca de volta. Só que antes disso, Samuel fala, ó galera, isso tudo é muito legal, beleza, vocês querem tomar a arca de novo, é uma coisa muito legal, mas não será possível vencer os filisteus se não houver arrependimento. Vocês conseguem entender o quão forte é isso aqui? Porque muitos de nós queremos vencer os nossos próprios filisteus. Queremos vencer os problemas da nossa vida, os nossos inimigos, as nossas dificuldades. Só que sem arrependimento não conseguimos agradar a Deus e não conseguimos ser perdoados. Porque o verdadeiro arrependimento, ele provoca mudança. Então, antes do povo de Israel ir à peleja, aqui eu pulei direto para o versículo 7, mas se você ler do 2 ao 6, você vai ver que antes de ir à peleja, o que houve dos israelitas? Arrependimento. Samuel convidou eles ao arrependimento. E eles se arrependeram do que eles fizeram. E por eles terem se arrependido, colocado o Senhor na frente, vai narrar o que aconteceu no versículo 7, que o Senhor pelejou por Israel, venceu os filisteus e entregou a vitória nas mãos dos israelitas. E aí Samuel depois foi consagrado a juiz de Israel. O que eu quero falar aqui para vocês sobre isso? Irmãos, sem arrependimento, se a gente não colocar, se a gente não se arrepender, fica difícil agradar a Deus. E se a gente não colocar Deus na frente dos nossos problemas, a gente não vai conseguir vencer. Vamos pegar a história dos nossos antepassados, dos israelitas. Um povo de agricultores, majoritariamente falando. Não era um povo que tinha inteligência militar, não era um povo que tinha poder bélico, não era um povo que não tinha nada. Eles só eram um bando de pastores de ovelha que criam em Deus. A arma de Israel era Deus. Deus é tudo que Israel tem. E assim é nos dias de hoje. Porque muitos cristãos tentam vencer os problemas da vida com a sua profissão, a sua inteligência, aquilo que ele é capaz de fazer, de exercer, de criar. E não é assim. Quando a gente coloca as nossas habilidades à frente do Senhor, é como se a gente estivesse colocando a carruagem à frente dos bois. Porque vimos aqui que primeiro Deus troveja sobre os filisteus e depois Israel vence. É como se a Bíblia estivesse dizendo, primeiro Deus vence o problema e depois ele te entrega a vitória. Deus é tudo que nós temos, meus irmãos. Tudo que nós temos. E se você não colocar o Senhor na frente dos seus problemas, você não vai vencer. Porque não somos fortes. Vamos fazer uma comparação sincera aqui com o inimigo das nossas almas. Ele é poderoso, ele é forte, ele não é onisciente, mas ele sabe muitas coisas, ele tem influência. O que a gente tem? Nada. Nada. Nós somos seres humanos, apenas seres humanos. Então a nossa única chance de vencer é o Senhor nosso Deus. E é isso que devemos entender. Então, se você hoje tem um problema, e um problema grande, pare, em nome de Jesus, pare de tentar resolver os seus problemas sozinho. Pare. Se arrependa. Se você tiver que se arrepender, e provavelmente você vai ter, porque nós somos seres humanos e erramos muito, se arrependa e coloque Deus na frente disso. Porque só assim, somente com Deus na frente, você vai conseguir ser vitorioso nessa situação que você está passando. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Eu espero que ele tenha sido edificante de alguma forma para você. E espero que o Senhor tenha falado com a sua alma. E é isso. Um grande abraço e que a paz do Senhor acompanhe vocês por todos os seus caminhos.